Estamos em mais um Em Foco Podcast. Quero agradecer aos internautas que estão curtindo, prestigiando as nossas entrevistas semanais. Quero agradecer também os nossos patrocinadores, a Construtora Moinho, Restaurante Empório, Litoral Parafusos e Ibases. Nessa semana estamos com um entrevistado muito especial, um homem que manda aí nas redes sociais no município de São José. Vamos entrevistar o vereador Crislan. Crislan Moraes, que é vereador em São José. Ele é graduado em Administração Pública pela Universidade Estadual de Santa Catarina, UDESC, e mestrando em Administração pela ESAG, também na UDESC. Desde jovem, o político é engajado com projetos sociais. Foi voluntário no Peru e fundou a JCI São José, organização mundial que ajuda a desenvolver jovens empenhados em impactar positivamente a comunidade. Além disso, ocupa desde cedo cargos de liderança e responsabilidade, tendo sido vice-presidente da Federação Nacional dos Estudantes do Campo de Públicas, FENECAP. Na sua primeira eleição, conquistou 2.247 votos, sendo o segundo vereador mais votado e o mais jovem da legislatura. Além disso, é o segundo mais jovem vereador da história de São José. Atualmente ocupa a posição de presidente da Escola do Legislativo da Câmara Municipal. Crislan, é um prazer estar contigo aqui, vereador do nosso município vizinho, co-irmão aqui de Biguaçu. É um prazer. E você é do Partido Novo. Antes da gente entrevistar, falar sobre política, é claro, você é vereador, a gente vai falar sobre política, eu queria que tu contasse um pouquinho da sua história, né? Onde é que você nasceu, onde é que você estudou, que idade você tem, você é casado, tem filhos. Então, um pouquinho da sua biografia, já li um pouquinho aqui para os internautas, um pouquinho da sua vida, mas eu queria que você começasse a contar um pouquinho da sua vida estudantil, né? Então, você fica à vontade para nos relatar a sua vida. Décio, obrigado. Primeiro, agradecer o convite, né? E cumprimentar também todos os ouvintes aqui do Enfoco Podcast. Uma honra estar aqui e uma honra também estar do teu lado, que a gente já conversava bastante, mas hoje tive a oportunidade de conhecer presencialmente, né, Décio? E obrigado mesmo pelo convite, uma honra estar aqui em Biguaçu também, que é uma cidade que eu tenho um carinho enorme, estou sempre aqui, tenho alguns amigos que empreendem aqui na cidade de Biguaçu, então sempre que a gente pode prestigiar, a gente vem aqui nessa cidade, que é uma cidade maravilhosa. Então, Décio, contando um pouquinho a minha história, hoje eu estou com 26 anos, né, como corpo aí, então sou o vereador mais jovem de São José. Tu te elegesse com 24? 20, não, 20, não, a minha posse foi com 23 anos. 23 anos. A minha campanha foi com 22. 22, bem novo então, mesmo. Imagina, Décio, o cara ir pra campanha. Em São José? Em São José, a cidade está com 270 mil habitantes, com 22 anos, não tendo um parente na política, não tendo um familiar que mora em São José, nem em Santa Catarina, mora tudo no Paraná, no interior do Paraná. E pedir o voto das pessoas, cara, não foi fácil, porque assim, com essa idade, muitas vezes tem aquele receio, até aquele pré-conceito, assim, pô, o cara é muito jovem, como é que ele vai dar essa confiança dele ir lá pra Câmara Municipal? E o pessoal tem aquele estereótipo de um cara mais velho, né, aquele político mais tradicional, que não era o meu caso, né? Então, assim, foi difícil essa parte, foi um desafio de eu ir pra campanha, ir pra rua com 22 anos pra disputar uma eleição em São José. Mas tudo começou, Décio, quando eu ainda estava ali no ensino médio, a época ali de 17, 18 anos, que a gente tem que escolher alguma coisa da vida. E na época eu era atleta do município de São José, então eu viajava o estado inteiro, viajava até o Brasil para competir em nível nacional pelo atletismo. Aí sempre representando o São José, com a marca de São José, pela União Catarinense de Atletismo, a UCA que a gente tem. Viajei bastante. E aí trouxe algumas medalhas, recebi inclusive Bolsa Atleta, era uma política do município. E nessa brincadeira ali, brincadeira não, era um esporte sério, porque era anos treinava todo dia, era um negócio pesado, né? Eu comecei a me aproximar um pouco mais da política. Então, por exemplo, fui uma vez na Câmara Municipal para a gente pedir lá que fosse aprovada uma lei a favor do esporte. Depois eu fui para a prefeitura cobrar o prefeito de algumas coisas. E assim, eu tinha 18 anos, tu imagina? E ali eu já estava representando os atletas do município. E a gente tem mais de 300 atletas lá em São José. E aí que eu olhei, me fez gostar da administração pública. Aí eu decidi fazer o curso de administração pública, justamente, na UDESC. Fui para lá, daí no início, como falasse no meu currículo,
Eu tive uma oportunidade de fazer um intercâmbio de trabalho voluntário, trabalho social lá no Peru. No Peru? No Peru. Como é que foi isso? Peru, porque não é um intercâmbio tradicional, eu queria fazer algo diferente. Não Mas tinha fosse muito pra dinheiro. Lima, pra capital? Não, fui pra Arequipa. Conhece lá? Não conheço. É uma cidade no sul, tem mais de 1 milhão de habitantes, uma cidade do sul da Arequipa, sul do Peru. E a cidade de Arequipa, só para o pessoal também estar nos acompanhando, é uma cidade que realmente não tem uma condição. O pessoal tem uma média, assim, não é uma cidade muito bem financeiramente. E aí tem muitos projetos sociais, o pessoal vai lá ajudar. E eu embarquei daqui, primeira viagem de avião, tudo, fui para lá, pro Peru, para trabalhar nesse projeto social. E quando eu cheguei lá, eu tive 2 meses atuando com crianças carentes mesmo, de vulnerabilidade social, dentro de uma comunidade carente, uma favela mesmo, lá, chamada de Caima. Trabalhei numa escola com outros voluntários do mundo inteiro. Então, junto comigo, tinha no projeto social um amigo meu que eu fiz, né, da Alemanha, da Suíça, um outro brasileiro, tinha um americano também. E a gente tinha qual que era o nosso dever lá, durante o mês de janeiro e fevereiro, que é quando as crianças estão de férias e os pais estão trabalhando, a gente tinha que montar toda uma programação para essas crianças poder ter algo para fazer. Como aqui no Brasil a gente chama de colônia de férias. Só que lá é para as pessoas vulneráveis, não tem condição de botar numa colônia de férias, nada disso. Então a gente tinha que aproveitar esse tempo. Fizemos um projeto muito bacana lá, foi uma experiência assim, a maior experiência da minha vida dessa, com certeza. Faz quanto tempo lá? Fiquei só 2 meses. 2 meses. 2 meses. Então é um intercâmbio de curta duração, projeto social. Aí eu voltei pro Brasil. Aí quando eu cheguei já era começo do semestre. Fui pra aula. E eu lembro que a primeiro dia da aula o centro acadêmico passou nas aulas para fazer eleição de turma, de líder de turma, representante, né? Aí eu não conhecia quase ninguém. Daí o pessoal, mesmo assim, levantei a mão. As pessoas ali da minha turma me elegeu como líder de turma. E, caramba, foi minha primeira eleição. Primeira eleição que eu passei na minha vida. Daí na sala, só pra ter ideia, às vezes tem problema do ar-condicionado, a gente tem problema do quadro, problema que tinha um professor que chegava atrasado e a turma me reclamava, ô Crisano, tem que fazer alguma coisa. Daí a gente tinha que ir até o departamento representar esses alunos, que era uma coisa de 30 alunos, ia lá até lá, cobrava o departamento e aí ajudava a solucionar. E aí foi, até para não me alongar muito, foi a minha história, principalmente do movimento estudantil. Eu fui eleito depois presidente do centro acadêmico. Aí no centro acadêmico a gente fez várias ações pelos estudantes, que eram 600 estudantes lá na UDESC. E aí eu lembro muito bem, que eu acho que é ali que me motivou a ser político, UDESC. Uma estudante, a Gisele Farias, ela inclusive já morou um tempo aqui em Biguaçu. A Gisele me parou no corredor e ela me pediu fraldário pro banheiro, que ela tinha acabado de ter filho, ela era gestante, daí teve um filho, e ela tinha um problema de ir pra universidade, não tinha onde trocar a fralda. Tu imagina? Chegar na universidade, não tem um ambiente para trocar a fralda para criança. É verdade. E ela me cobrou disso, no banheiro. E aí aquilo ali me marcou, porque daí eu saí dali, daquela conversa, eu fui no laboratório de informática, e eu escrevi um ofício, imagina, eu tinha 19 anos, eu escrevi um ofício e assinei como presidente do centro acadêmico para o reitor da UDESC. Aí entreguei para o reitor, semanas depois o pró-reitor de administração me encontra e me chama, na verdade, e me fala, Crisano, a gente já fez a licitação aqui, o teu pedido foi o que embasou a nossa licitação, além do banheiro, tu nos solicitou do banheiro feminino, a gente também vai botar no banheiro masculino, e não só no teu centro, em toda a universidade. Pô, e aquilo ali me marcou porque foi um gesto assim... Mostrou que a pessoa trabalhando, sendo político, né, representando, consegue é bem essa palavra fazer alguma coisa. Assim, eu acho que representar. Ali eu vi o verdadeiro sinônimo, a verdadeira significado da palavra representar. E ali eu fui, movimento estudantil, daí comecei a ter grandes reuniões, aí eu fui vice-presidente da Federação Nacional de Estudantes de Administração Pública, viajava a várias universidades do Brasil inteiro, tudo em prol do movimento estudantil, representar aquele nicho de estudantes, mas sempre fui muito independente, assim, não, hoje a gente vê que o movimento estudantil muitas vezes tem uma ideologia muito forte, tal. Não era o meu caso, sempre fui muito, trabalhava em prol do estudante, ponto final. E eu fui me aproximando da política desse. Aí que veio vários convites de vários amigos assim, pô, vai disputar a eleição. E eu querendo fugir, né? Tinha medo, porque não tinha padrinho político. Não tinha dinheiro. Minha mãe manicure, cabeleira, até hoje. Então assim, a gente vem de família realmente humilde. Simples. E um principal, quando algum jovem entra na política, me falava dessa, era que o cara tinha que ter um padrinho político. Alguém que vai botar ele lá, um sobrenome também, né? Então eu não era um Borhaus, não era um Amin, não era nada disso, né? E não tinha, como te falei, assim, grandes recursos nem grandes apoiadores. Então esse era meu medo de entrar na política. Eu tentei fugir, mas meus amigos começaram, não, tem que ser candidato, até que eu encontrei o Partido Novo, estava no início em São José, disputei a eleição e aí fui o segundo mais votado, sendo o candidato mais jovem. Dos 360 candidatos, fui mais jovem da eleição em São José. Sei que me prolonguei, desculpa falar direto. Você é o novo candidato ou eleito?
Eu era o mais jovem dos 360 candidatos. Meu Deus, Eu tinha 22 anos. 22 anos. E até deixei um bigodinho pra disfarçar na época da campanha. Deixei um bigodinho pra disfarçar. É interessante. Ô, Cris, mas já vamos conversar sobre esse teu sucesso, né? Mas falasse com a tua família do interior do Paraná. Aí vieram pra cá Apucarana. Apucarana. Uhum. Aí você viesse pra cá quando? Pra São José, no caso? Na verdade, eu nasci aqui no Hospital Regional, minha mãe já veio antes. Já veio antes, tá. Então é os manezinhos de São José, sim, né? Sim. Em casa é só eu e minha mãe. Eu não conheço meu pai, então assim, toda a família que eu conheço, eu posso dizer porque é parte da minha mãe, né? Então assim, minha mãe é do interior do Paraná, Apucarana, ela que veio aqui pra lutar por mais condição. Começou trabalhando como caixa de Angelone, no Angelone, ali em Capoeiras. Aí depois virou manicure, cabeleireira. Tem um salão de beleza hoje lá no Cobrasol. E aí é justamente o bairro que eu nasci, cresci, que eu fiz toda a campanha. Minha mãe foi uma grande cabeleireira, me ajudou muito, né? Imagina. Mas porque assim, eu já fui candidato a vereador, eu já exerci o cargo de vereador durante 2 anos como suplente, tá? Aqui em Biguaçu. E eu sei como é que é pedir voto. Eu sei, o vereador é a ponta da faca, é uma coisa absurda. Né? São José já é uma cidade diferenciada em relação a Biguaçu. Aqui, Biguaçu é muito clientelista. São José também tem a parte clientelista. Mas assim, o que foi o sucesso da tua campanha? Porque, como tu falasse, sem dinheiro, sem um padrinho político. Tá, o que eu percebo em ti, essa questão, eu acho que pegasse muito sucesso também nessa questão das redes sociais, né? O grande exemplo do Brasil é o Bolsonaro, né? Que se elegeu pelas redes sociais, sim. Né? Quando se elegeu presidente 2018. Da República, em 2018. Então eu vejo por aí. E também essa questão esportiva, essa tua liderança nesse segmento. Então conta um pouquinho, porque realmente fosse o segundo mais votado do município. É difícil. Foi difícil. Né? Então, porque infelizmente na política, Krishna, tem um clientelismo, tu vai lá pedir um voto, aí eles pedem favorzinho. Aí tem esse problema. Infelizmente tem. Né? E alguns acabam entrando nessa seara aí complicada. Né? Então eu te vejo como um candidato diferenciado, um candidato que não entrou totalmente, não entrou nesse tipo de política rasa, né? Política que para mim não funciona, que é complicado, né, de levar, mas que infelizmente existe no Brasil. Né? Então como é que foi criar esse tipo de campanha, esse sucesso? Deve-se muito à questão da rede social? Conta um pouquinho pra gente. Boa. Eu diria 2 coisas assim, que me ajudou muito, Décio. Realmente eu sempre fui muito firme nessa questão do deixar claro para as pessoas que eu não ia comprar nenhum tipo de voto, nada disso. Então eu fui pra rua com 2 missões. Uma nas ruas mesmo e outra nas redes sociais. Panfletagem? Então, panfletagem. Eu sei que Biguaçu ganhou agora, no ano passado, ganhou a primeira vez uma sinaleira. 2 sinaleiras. 2 sinaleiras lá indo pra Marina lá, né? É isso, uma ali e outra depois na outra rua lá. Então, foi a primeira vez lá em São José. Eu já tenho lá, e no Cobrasol o pessoal deve conhecer, tem a Big Pan 24 horas, sim, conhecida, né? Na região, 24 horas, e ele tem uma sinaleira. E eu adotei aquela sinaleira, Décio. Eu adotei e eu fui todo dia. O pessoal lembra que tá na campanha, lembra que eu tava todo dia lá com o mesmo sapatênis, uma camisa laranja, já tava queimado de sol, porque a gente fica até meio torto da campanha de carro em carro. E eu adotei aquela sinaleira e eu fui todos os dias. Na hora de pico, assim, era mais ou menos, começava de manhã cedo, das 7 até umas 9. Aí às 9 esfriava, a gente ia responder o WhatsApp, fazia outra coisa, visitava alguém. Chegava meio-dia, voltava pra sinaleira, entregava o material pra todo mundo. Depois a sinaleira esfriava, daí a gente fazia algumas ações, chegava, era 5h30, 6 horas, vamos pra sinaleira e ficava até umas 8. Era cansativo, era muito cansativo. Mas olha, passava milhares de carros por mim e eu tava ali, o pessoal olhava via que era eu mesmo. E eu saía de uma sinaleira, fechava uma, eu ia correndo pra outra, fechava a outra, ia correndo. Então assim, era uma maratona, né, indo uma por uma. E aquilo ali, diria assim, foi um símbolo, porque eu fiz muito mais rua. A gente ia final de semana, sábado, a gente chegou aí de madrugada, cara. Pegar o calçadão no Cobrasol, fazer toda aquela madrugada, era 00:30 e pouco. E pra pegar os jovens que muitas vezes ficavam bebendo antes de ir pra festa e tal, pra ir lá fazendo campanha também. Então assim, foi muita rua. Ao mesmo tempo também, você pegava o celular e eu mostrava o pessoal, pessoal, tô aqui na Big Pan, tô aqui, precisa de material, vem aqui, me ajuda, curte, comenta, compartilha. Hoje, quantos seguidores você tem? Hoje eu tô com 12.600, mas não tinha muito não, na época de campanha tinha 3.000, 2.000, 3.000, era um número bom, mas assim, muita gente, principalmente meus amigos,
começava a multiplicar muito pela rede social, me ajudar muito. E eles multiplicaram muito o voto, assim, sabe? Mas tu acredita que muito esse trabalho na sinaleira, vendo teu panfleto ali, isso ajudou muito, Ajudou porque metade da minha votação veio de 2 bairros, Cobração e Campinas. Então, assim, eu fiz 2.247, então quase 1.000 votos, foi 1.000 ali, perto de 1.000, veio, não, até passou de 1.000, veio do Cobração e Campinas. 2 bairros, 2 colégios eleitorais só, Melão e o Caldeira. E depois foi espalhado pela cidade. Daí a gente tem um conhecido do outro, tentar multiplicar, pulverizar o nome, né? E isso foi importante. Fiz uma equipe contigo fazendo essa campanha. Tinha 2 amigos, dois grandes amigos, que foram voluntários. Era até difícil, assim, te confesso, assim, eles sabem, lembra, hoje até é interessante lembrar, mas na época a gente sofria. Eu não tinha dinheiro, eles eram voluntários, imagina, um tinha uma hamburgueria, outro era estagiário do escritório de advocacia. Eu não tinha dinheiro nem pra pagar o café deles, cara. E eu ficava... Era complicado, porque o cara era voluntário, todo dia, né? Mas eram pessoas, são amigos que sensacionais, que me ajudaram muito, porque acreditaram no projeto. E além disso também, no final a gente não tinha ali no início um dinheiro para pagar o café, mas depois surgiu, porque eu fiz uma vaquinha na campanha, e o financiamento coletivo, que agora pode, né? Vaquinha, pode ajudar os candidatos com pouco. A gente foi a maior vaquinha do estado, foi 270 doadores, que me ajudaram com 5 reais, 10, 20, 30, 40, 50, e eu arrecadei 12 mil. Que espetáculo. Então, 12 mil. E como é que foi a questão? Porque eu admiro muito o Partido Novo. O Partido Novo realmente é um diferencial no Brasil, né? Esse que foi caçado... Deltan, né? Então, o Zema lá de Minas Gerais, então eu admiro muito. É um partido de pessoas sérias, né? Exatamente. Então isso aí a gente realmente vem do Novo, a gente já fica feliz ali, porque a gente sabe que vai ter pessoas sérias. Então, aí você foi candidato o Novo nunca elegeu vereador em São José. É a primeira vez. Então, como é que foi ali? Porque também é criterioso, não é qualquer um que é candidato pelo Novo. Aí como é que foi? Você chegou e escolheu o Novo? Alguém te convidou? Como é que aconteceu isso daí? Eu vi as propostas do Novo na eleição de 2018, eu vi que estava crescente, daí eu conheci o Novo, aí eu fiquei com aquilo ali no radar. Daí depois, quando todo mundo impressionou, eu vi que o Novo estava sendo criado em São José. Aí eu procurei o presidente do partido na época, tomamos um café, mas eu tinha muito medo de ser candidato. E aí eu não tinha me filiado, até que ele tinha um prazo, né, de ter o número lá, ele tinha que apresentar para o diretório estadual, o número de candidatos e tal. E ele me ligou, cara, desesperado, se filiei, cara, preciso apresentar para o diretório, senão eles vão cortar São José, a gente não vai ter candidatura em São José. Daí eu liguei, Vitor, tá, deu no telefone, ele meio que me impressionou, tanto, cara, vou me filiar, mas eu tava com medo, assim, não queria, eu ia correr, na verdade eu ia correr, se não me pressionasse ali, eu aceitei, não, vou me filiar hoje. Olha ainda. Só, aí você virou vereador. Eu não ia me filiar, cara. Filiou muito candidato, lançou muito candidato a vereador? Foram 11 candidatos, 11 apenas, e a gente podia ter 29, aí também tá a falta de estratégia de novo, que a gente era meio novato na época. Claro. E, quem é da política tradicional sabe que, às vezes, quanto mais candidatos tu mandar, mais a chance de surgir um maior número de vereadores, né? E aí, se você bem sincero, a gente foi só com 11, cara, e a gente acabou elegendo 1. Então a gente foi bem, porque, assim, 1/3 da chapa, se a gente fosse com os 29 candidatos, a gente faria 2, 3. Né? Olha só. Se a gente fosse, foi legal. E como é que está o teu trabalho na Câmara de Vereadores? Fala um pouquinho dos teus projetos, o que você apresentou, se vai apresentar mais algum, fala um pouquinho do teu trabalho. Então, eu estou trabalhando bastante na questão da transparência. A gente sabe, né? Transparência é inimiga da corrupção. Então, assim, eu desde o primeiro dia de mandato estou focado na transparência, até porque a CGU, que é a Controladoria Geral da União, fez um ranking com os municípios no Brasil inteiro, acima de 50 mil habitantes, que tem para fazer um ranking de transparência. E aí, quando veio para Santa Catarina, a gente foi ver São José era a pior cidade da Grande Florianópolis. Perdia para Biguaçu, Palhoça, Florianópolis. E quando a gente olhava o estado inteiro, São José, que é a 4ª maior cidade de Santa Catarina, Décio, no quesito de transparência, ele era a 6ª pior. 295 municípios, né? Então, assim, a gente avaliou que São José estava muito ruim na parte de transparência. E não adianta. E, de fato, a gente percebe no dia a dia. A gente precisa de um contrato, precisa fiscalizar alguma coisa, a gente vê que tem muita dificuldade para conseguir os dados, essas informações. Então, por isso, o nosso trabalho, né, desde o início, foi realmente foco na transparência dessa. Aí, hoje vocês não são aliados do prefeito? Hoje não faz parte da base do governo? Não. Eu sou bem independente, assim. Sim. E eu, assim, o prefeito sabe, né? E todo mundo sabe, a cidade sabe, que quando é um projeto que eu considero relevante para a cidade, eu voto favorável. Quando é contra, eu não sou oportunista, aquele que vota contra por tudo. Vou te dar um exemplo.
Talvez um dos projetos mais difíceis que o prefeito teve na Câmara de Vereadores foi o da reforma da Previdência. Servidores, lotou a praça. Imagina, essa São José tem 5 mil servidores, é muita gente, professores, saúde, enfermagem. Tava lotado. E a pressão tava grande. Talvez o que mais defendeu a reforma da Previdência, porque eu acreditava que era necessário realmente, senão a reforma não ia. A Previdência mora. Enfim, é uma pirâmide, né? Vamos ser bem sinceros pra gente. Uma hora a história vai estourar essa bolha. Se não for bem gerida, claro, né? E aí veio a reforma da Previdência. Eu fui o vereador que mais defendi. E sem nada, né? Sem interesse nenhum. Mas porque acreditava naquele projeto. E teve outras iniciativas também, prefeito, que ele viu que eu não fiz nada por ser oportunista, né? E ele sabe disso também. Mas eu vejo assim, ó, que é bom para a cidade, acaba votando favorável, que é contra. Não tem cargo no governo, não tem nada, não tem interesse. Meu time tá ali no gabinete, tá bem tranquilo. E não tem essa necessidade também. Então, assim, sou bem confortável no meu trabalho de independência lá. E como é que tá o prefeito hoje na questão da transparência? Bom, precisa melhorar muito, Décio. Muito. É difícil. Essa semana, por exemplo, a gente precisou, semana passada, de um contrato de algumas ruas que ele está fazendo um asfalto novo. E a gente tentou acessar lá no portal Transparência. Não consegue ver? Não consegue achar. Eu me lembro aqui em Biguaçu que a gente fazia matéria e ia buscar as coisas, não se conseguia. Não era um caminho que Mas não... é feito de propósito, porque imagina se todo mundo tem acesso, né? E aí eu quis dar exemplo dessa, porque como a transparência é muito caro para mim, eu faço todo mês uma prestação de contas digital, desde o primeiro mês. Eu tenho um site que, para quem quiser acompanhar também, crisan.com.br, esse site tem tudo mandato. E a gente também tem um portal de transparência do nosso mandato, que a gente mesmo criou do nosso gabinete. Falando todos os gastos que a gente tem, cada centavo. Na verdade, a gente não gasta nada, né? A gente zerou os custos. A gente tinha um custo ali que era mensal, mais ou menos, de algumas coisas outras. Mas como a gente cortou todos os auxílios que tinha, tem diária, passagem aérea, tem curso, tem telefone fixo, telefone celular, ou plano de celular, tem alguns auxílios do gabinete lá do vereador. Eu cortei tudo, né? Não concordo. E também não uso o carro da Câmara. Então, assim, para mim, custo zero no nosso mandato. E aí a gente fez, para dar um exemplo, a gente criou o nosso próprio portal de transparência. Também tem vários índices, vários documentos, é bem legal lá. E eu fiz várias iniciativas, tanto que, sendo bem sincero para ti, a gente já ganhou um prêmio nessa área de transparência. E principalmente pelas iniciativas que a gente tem ali para mostrar, para dar exemplo também, né? Que dá para fazer. Não, e é importante, eu não sei se você conheceu o Osias, meu saudoso irmão, editor do jornal São José em Foco. Quando eu entrei no mandato, a gente conversava um pouco, né? Sim. E aí foi logo no início, né, do mandato. Logo no início. E ele fez uma reportagem na época, o prefeito era Djalma Berger. Ele fez uma reportagem do custo de uma reforma que ele fez, de uma revitalização da Avenida Presidente Kennedy. Eu não me lembro os valores, mas era tanto dinheiro que ele calculou lá, dá para fazer asfalto, dá para fazer uma ponte na via toda. E tanto dinheiro que foi gasto. Então, na época ele até brincou, ele escreveu, fizeram calçado de ouro, né? Então é isso aí. E não conseguia pegar informação, como é que foi isso, como é que foi aquilo, mas o valor total nós tínhamos a informação, porque eles colocavam placa para botar, então o dinheiro que foi gasto. Então, assim, eu me lembro do Osias batendo, o editor do jornal, o meu irmão, batendo nessa questão, né? Então, porque é muito dinheiro, tem que ter transparência, tem que saber de onde, porque é isso tudo, né? Então é só lutar. O Partido Novo vai lançar um candidato a prefeito esse ano? Bom, em São José a gente tinha um projeto, né? Era público para todo mundo, que era o Bruno Souza. Mas aí acabou saindo do partido, circunstâncias, né, dele, e ele deixou claro lá que era um problema que ele teve com o diretório estadual, não municipal. E agora a gente está trabalhando um outro nome, né? Então, assim, eu posso te dar essa novidade semana que vem, cara. Eu posso te dar essa... Então pode ter, então. Podemos ter. Porque o Bruno Souza foi do PL, vai ser candidato a prefeito pelo PL em Florianópolis, né? Isso. Então talvez a gente tenha uma candidatura para encarar aí a eleição, né? Que hoje se encaminha, tem alguns nomes confirmados, como o próprio prefeito vai para a eleição, temos a ex-prefeita, né? E a gente sente que a cidade quer um nome novo, né? Quer um nome novo, quer um nome para renovar. Então, assim, a gente vai dar essa opção, daí cabe à cidade escolher, né? E a gente também deve ter um nome lá da esquerda também, lá, a gente imagina, PDT, o PT deve se unir para fazer... Mas tu como vereador não seria o principal representante? Ou tu queres realmente a reeleição para vereador? Muita gente fala isso, e assim, ó, eu penso assim, eu com 26 anos, eu penso que eu precisava me amadurecer um pouco mais no legislativo, né? Tô terminando meu mestrado agora, termino em abril, daqui a um mês, e dia 2 de abril eu entrego, e aí eu tô querendo já caminhar pro doutorado. E aí eu tô me preparando para quem sabe no futuro, se tudo der certo, né?
daí eu posso alçar voos maiores, né? Mas hoje, pela minha idade também, eu não... meu desejo é ter mais essa experiência, mais um mandato no legislativo. Essa é a minha ideia. Né? Então, não é fácil, né? Já fosse candidato, sabe que é difícil pedir voto, na reeleição também é difícil. A gente às vezes acha que não tem um voto ali, mas não tem, né? No final é complicado, né? Mas o planejamento desse ano assim, é se organizar para fazer uma boa reeleição a vereador, sabe? Porque, como eu falei, São José é um município diferente, já tem um nível... não é daquele clientelismo total, né? Que infelizmente ainda em muitos municípios, Iguaçu é um exemplo disso também, infelizmente é difícil, as pessoas que querem fazer uma política de nível mais alto, desanima. Eu contei uma história aí, numa entrevista que eu fiz, eu não sei com quem que eu conversei, eu fui pedir voto numa casa, Cris, nós até rir sobre isso, aí eu tinha uma pessoa me ajudando, um colega, me levou na tia dele, vou contar bem rápido, e chegou na tia dele, uma pessoa muito simples, nós fomos pedir o voto, e ele falou, tia, eu estou trazendo aqui o Décio, que é meu candidato e tal, e chegou, ela conversou comigo, ela chegou assim, o senhor veio aqui com o meu sobrinho, eu agradeço bastante, mas eu já vou dizer para o senhor de antemão que eu não vou votar no senhor nem a minha família. Então eu não vou fazer o senhor perder, né, se eu pensar que o senhor vai sair com esse voto conquistado. Então, senhor, estou sendo obrigado pela sinceridade, né? A gente está vindo aqui com o seu sobrinho. Então a gente veio trazer aqui as nossas ideias, levei o jornal. Não, aí ela olhou assim, apontou para um banheirozinho assim na rua que foi feito. Então tinha um candidato a vereador que construiu o banheiro, deu todo o material de construção para fazer o banheiro. E além disso, ele construiu o banheiro. Ele foi lá no final de semana e ele mesmo construiu o banheiro. Caraca. Então eu olhei assim, eu fiquei, né? Então é difícil tu trabalhar com isso, tu reverter um negócio desse. Eu falei, não, obrigado pela sinceridade e tal. Então desanima, estou com ideias, com isso, com aquilo, né? O vereador que fez esse banheiro lá é um zero à esquerda dentro da Câmara de Vereadores, não faz nada. Mas fazer o quê? Mas teve os votos lá porque ele construiu o banheiro. Eu não sei nem como botar um tijolo, botar cimento. Então, quer dizer, é complicado, né? Então eu vejo São José... Pode ter casos como esse, mas é mais diferenciado, né? Então, Joinville, por exemplo. Joinville elegeu uma pessoa desconhecida lá do Novo, era um farmacêutico, o Adriano, exatamente. Então, se elegeu um cara do Novo, hoje está lá, é um sucesso, muito bem, dizem que vai se reeleger muito bem. Vai. Então é um potencial ele está com 93% de aprovação. Olha só, 93%. Né? Então é um negócio realmente que é diferenciado e isso até anima as pessoas a fazer campanha. Então eu vejo assim um sucesso. Então assim, não pode tão adiantar ainda quem vai ser o candidato, quem vai ser o provável candidato novo a prefeito lá. Eu até queria, mas eu não consigo porque esse nome não confirmou. Ele recebeu o convite, então assim que ele anunciar, já te passo em antemão também, porque é legal até para poder divulgar, né? Porque é um nome, uma opção a mais que a gente vai ter em São José. Não é fácil mesmo. Falasse muito bem o clientelismo, né? Então assim, às vezes tem eleitor que espera algum retorno em troca, muitas vezes é algum bem material, então dinheiro, ou às vezes como se for um banheiro, o cara construiu um banheiro, então assim, como é que vai concorrer com um cara desse? Mas é uma pena que o eleitor vende o voto dele por isso, espera por isso, né? Então alguns, né? Eu acho que o Brasil está mudando, a rede social está ajudando a mudar, mas é um processo lento, mas vai acontecer, então no futuro, quem sabe, né, isso possa diminuir, o pessoal tenha consciência do seu voto, que não é um benefício pessoal, e sim para a cidade, né? Perfeito. O que e como é que tu estás achando assim, a tua opinião a nível estadual, como é que está a tua avaliação no governador Jorginho Melo, a tua opinião a nível federal, né? Como é que estás achando essas gestões? Bom, o Jorginho, ao meu ver, tem sido um governador, tem feito uma gestão ali, um arroz com feijão bem feito, vamos dizer assim, tá legal. Agora tem alguns pontos específicos que eu critico, ele sabe, porque é público, né? As pessoas que são próximas dele, que eu conheço, sabem. Inclusive tem um grande amigo meu que é secretário de Estado e faz um grande trabalho, que é o Edgar Uzui, secretário de Planejamento. Vocês já ouviram falar dele? Sim, um cara bom. Falar. Mas tem alguns pontos assim que eu não consigo entender, que eu tenho medo do futuro do Estado. Eu vou te dar 2 pontos que o Jorginho errou muito e vai quebrar Santa Catarina, a ponto de, quem sabe, se nada for feito, chegar num nível que era Rio de Janeiro, nível que era Rio Grande do Sul. Universidade gratuita, bilhões, né, para pagar vouchers para a universidade, para os estudantes, né, da universidade privada, filantrópica, comunitária de Santa Catarina.
Enquanto isso, as escolas estaduais estão caindo nos pedaços, está muito feia a situação. Então ele reverteu a lógica, que a responsabilidade do Estado é dar uma educação pública de qualidade boa lá na base, na escola, para o cara chegar bem, para depois fazer a universidade. Poder concorrer, né? Exato. Aí, ao contrário, a escola, o cara que é estudante público vai continuar com uma péssima qualidade, com uma péssima estrutura, né? E vai chegar lá na universidade, chega meio capenga, né? Por causa do nível da qualidade da educação. Segundo ponto, reforma da Previdência. Ele desfez a reforma que o governador Moisés fez. E algumas... É um ponto polêmico, mas assim, depois que foi feita a reforma da Previdência, eu poderia falar aqui para ti, mas não sei exatamente o valor, mas são bilhões que poderiam ser economizados a longo prazo, né? E que infelizmente com a mudança dele voltou atrás. O Moisés passou aquele trabalho, o governador Moisés, de ter aquela resistência de aprovar uma reforma da Previdência, que foi muito difícil, e o governador, por uma promessa de campanha, desfez. E sendo bem sincero, deve concordar comigo, ele não ganhou pelas promessas de campanha dele, ele ganhou pelo número dele, 22, né? Em nível federal, vou ser bem olha, é muita crítica para fazer, cara. A gente vai aqui falar de pauta por pauta, mas tem sido bem... A gestão federal ali tem deixado a desejar muito, porque prometeu que ia ser diferente, que ia acabar com o orçamento, não sei o que, as emendas parlamentares, e fez um monte de promessa de campanha, e aí a gente fica decepcionado. Por exemplo, uma promessa, eu lembro dele falando no debate que ele ia indicar amigo e parente partidário pro STF. Ele já furou, né? Indicou o Flávio Dino, que vai ficar até 2043, o cara é político, comunista, de carreira. Indicou o Zanin como advogado pessoal dele, cara, ou seja, ele indicou o advogado pessoal, que é óbvio que vai... não dá mais para acreditar no que se fala, né? Como é que vai... E assim, tu imagina, até 2050 a gente vai ouvir falar no Zanin no STF, cara. Até 2053, a gente tá em 2024, cara. Então assim, é surreal. O Flávio Dino até 2043. Os caras vão ficar lá no STF e aí vão fazer os acordos que for, e eles sempre vão defender o interesse deles. Não existe esse negócio de imparcialidade ali. A gente tá vendo a situação do Brasil, né? O STF O Cris, o Deltan vai ser candidato ele foi cassado, ele perdeu por 8 anos, ou ele vai ser candidato a prefeito de Curitiba? Eu já ouvi falar. Isso é um debate jurídico, mas dizem, né, pelo que eu já entendi, todo mundo deixa claro que ele não perdeu os direitos políticos, porque eles cassaram foi a candidatura dele, não cassaram o mandato. Fizeram uma enjambração jurídica, né? Porque ninguém sabe explicar por que ele foi cassado. Não foi por corrupção, não foi porque fez alguma coisa antiética na Câmara, não foi por quebra de decoro. Fizeram ali um rolo para tirar ele porque sabe que ele ia incomodar. O TSE, que é metade dos... E ele é candidato, será? Você tem informação do partido? Ele é candidato a prefeito de Curitiba? Ele, talvez, não sei se ele vai ser o nome certo para ser candidato a prefeito. Eu prefiro ele, vou ser bem sincero para ti, prefiro ele rodando o Brasil nas campanhas eleitorais, fazendo campanha para todo, que ele é o embaixador do Novo, né? Vindo aqui para São José, vindo para onde o Novo tiver candidatura, passar por todos os municípios para levantar o nome do Novo, apoiar a gente e quem sabe 2026 ele seja um candidato, né? Até senador, alguma coisa. Porque o que fizeram com ele, o Paraná, eu sei porque a minha família é paranaense, eu estava lá em janeiro, passei lá, e eu conversei com até alguns amigos políticos lá. Eles falaram assim, o que fizeram com ele, o TSE, de caçar o mandato do cara mais votado, 384 mil votos no Paraná. Eu nunca vi disso. O Paraná, se ele for candidato a senador, o Paraná vai eleger ele, cara. Vai eleger ele. Porque assim, ele ainda tem os direitos políticos, e pelo que fizeram com ele de tirar o diploma dele assim na rasteira, né? Isso aí não se faz, e o Brasil tá vivendo a inversão de valores, né? E agora vai ter o Moro, né? Como é que vai ser o Moro? Será que não vai ser caçado também? Pois é, o que tu acha? Não sei. Pelo que eu vejo, o movimento aí já quer botar a Michele candidata a senadora lá. Aí tá o PT, que é aquele Zeca Disseu, e a presidenta Gleice, né? Também querendo ser candidata a senadora. Mas o PT não ganha, né? Não ganha. Mas eu digo assim, então, tudo indica que vai ser cassado. Né? O Lula apresentou o juiz que vai... Agora, vai ser quando? Vai ser agora, agora no comecinho de março, né? Que vai... Quer dizer, olha só, cara, vão caçar o Moro. Cara, mas assim, pra achar motivo pego em ovo, eles vão achar, cara. E assim, tudo se não for da corda deles... Não. Que loucura. Infelizmente, assim, eu acho que a gente tá vivendo, né, e eu falo bem desanimado, assim, o aparelhamento do judiciário, né? O STF, o TSE, o judiciário em si tá aparelhado, e principalmente lá a nível federal, assim, com essas indicações. E aí tu vê assim, já tá assim, cara, imagina o futuro aí, vai continuar. Hoje, dos 11 ministros, 8 são indicados pelo Partido dos Trabalhadores, o PT,
Um deles é do Temer. Quem que é o Temer? O Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes. E aí é difícil. Não, realmente está complicado. É desanimador. Vamos ver o que dá, mas a gente tem que ler. A gente não pode deixar a peteca cair, né? E, Crisna, o que você está achando da administração do Orvino em São José, no teu município, como você é vereador? O que você está achando? Ele merece a reeleição? Não, porque o novo vai ter candidato, né? Mas como é que tá, o que você avalia o Orvino? Como é que você avalia? Bom, eu acho que o maior problema dele, do prefeito Orvino, foi a montagem da equipe dele. Então, assim, o secretariado deixou a desejar muito em muitas questões. Ao meu ver, assim, talvez seja um pouco de ingenuidade, mas no primeiro ano de mandato, assim, não pode esperar por o último ano de mandato para começar a fazer as coisas. Não adianta tu juntar todo o dinheiro, esperar 3 anos para começar a fazer as coisas, porque o pessoal, aquele negócio de só fazer obra em ano de eleição, com as redes sociais hoje, não existe mais isso. Né? O pessoal já lembra do diferente. Nome, então assim, já chegou pesado, agora está fazendo algumas obras, né? Mas eu acho que já estão atrasados porque o pessoal cobrou muito por 3 anos essas obras para ter saído e não saíram. E foi puramente por falta de gestão, algumas iniciativas. A Secretaria de Assistência Social está deixando muito a desejar esse ponto, assim, vai andar em cobrar só em Campinas, não é exagero, tá? Vai lá de madrugada, vai uma meia-noite, 1h da manhã, dá uma andadinha lá, vê o número de pessoas em situação de rua que tá, assim, às vezes até parece um negócio de zumbi, porque não tem abordagem social, que já tem que fazer a primeira triagem. O cara é dependente químico, agora a gente vai aprovar a internação involuntária. Interna é ele, cara. Então, assim, interna é ele. O cara tem mandado de prisão em aberto, a abordagem social vai estar com a guarda municipal. Prende ele. E o cara que tem, às vezes está na rua, aí tem aquela porcentagem mínima, que é 10%, vou te falar por quê. Que tá com problema de financeiro, tá com um problema familiar que tá na rua. Cara, se é assistente social, tem que atender, tem que dar condição para ele sair, né? Dar oportunidade para ele sair da rua. Mas eu digo que é 10% porque a Polícia Militar botou uma equipe, uma guarnição, só para fazer abordagem de rua. E eles viram que 90% tem passagem para a polícia. Eles fizeram uma pesquisa 1 por 1. Pegaram nome, eles têm uma pesquisa completa, muito boa. Até posso mandar depois para vocês. Complicado, né? Cara, 90% tem passagem na polícia. Tá na Câmara de São José, tem a mesma lei que foi aprovada em Florianópolis, foi aprovada em São José também? Vai amanhã. Vai amanhã? É quarta-feira, sessão 4 horas. Mas deve ser aprovados. Exato. E a volta da Deliana? O que você está achando? A vontade dela voltar, o que você está avaliando sobre isso? Bom, eu ao meu ver, assim, ela está voltando pelo quê? A pessoa na rua tem cobrado muito a volta da lembra dela, porque a atual gestão não foi bem feita. Para a ex-prefeita querer voltar, ainda mais que era do partido dele, é porque a gestão atual não está bem, porque se tivesse, o pessoal nem ia lembrar da ex, né? É sempre assim, né? Você lembra da ex quando o atual tá bom. Então, infelizmente, eu vejo que é um símbolo da atual gestão, tá chamando a ex para voltar pro cenário. E aí a cidade não quer. Ao meu ver, o que eu ouço, né? Ouvindo os bairros, a cidade quer uma terceira via, uma renovação, né? Que você sente isso aí. Então, por isso que o novo vai lançar candidato, então, até para pegar esse. Vai. São quantos eleitores hoje? Somos em 191. 191 eleitores. Falta pouco para chegar no segundo turno. Mas esse ano não bate. Não bate ainda? Não bate. Tá. Mas loucura. O próximo vai bater. É o cálculo que a gente faz. Aí já muda tudo a eleição, Décio. Não, aí muda tudo. Então assim, Décio, eu sinto que é isso. Que ela tá voltando porque o pessoal não tem gostado muito da atual gestão. Ela vem pelo PL, né? Jorginho, 22 do Bolsonaro. Sim. Aí tá o Orvino lá com o PSD. Mas pode ter um efeito Joinville. Por que não, né? Pode ter um efeito Joinville. Claro que naturalmente as assinaturas mais competitivas é aquelas que detêm mais recursos, né? A do Orvino, da Adeliano vai ter mais recursos. Só que a gente vai tentar nas propostas, nas ideias, né? Tentar chegar no eleitor e apresentar as ideias, né? Não é fácil. O chefe dessas campanhas sabe que não é fácil. Não é fácil. Mas beleza, Cris, é um prazer. Eu vou abrir aqui uns minutos finais aqui para fazer as considerações finais, abordar algum assunto. Se está trabalhando para algum projeto futuro aí na Câmara de Vereadores, o porquê porque você é pré-candidato, você vai para a reeleição a vereador, por que o povo de São José pode dar esse aval novamente para você, né? O porquê do novo. Então fique à vontade para fazer as considerações finais. Décio, eu só quero te agradecer aqui pela oportunidade, pelo espaço.
Vou compartilhar também, né, agora nas redes sociais de todo mundo para também ouvir o podcast. E obrigado de coração por esse espaço. Digo isso por quê? Porque também a gente já estava conversando há um tempo, né, para eu poder vir. Sim. Hoje encaixou, que foi muito bom poder ter, apesar do trânsito hoje tá caótico aí na região, caótico, né? Tá bem difícil. Mas é bom vir aqui mesmo para também passar por Biguaçu, que é uma cidade maravilhosa, né? E eu sei, já acompanho teu programa, né? Já acompanho também o jornal. Isso inclusive tenho que te agradecer porque já foram algumas vezes que eu participei, apareci no jornal, né? Isso é legal porque a gente sempre tira uma foto e joga na rede social, compartilha lá. Sim, né? Agradeço também por isso. E sempre marca lá vocês. Isso é legal. Então, assim, só agradecer mesmo. Em São José, a gente tem feito um trabalho técnico com muito planejamento, muita gestão. Tem uma equipe lá que, assim, é uma equipe sensacional. Te convido para ir lá no gabinete uma hora, tomar um cafezinho, conhecer lá e te mostrar também o nosso trabalho lá interno. E, assim, o pessoal é fera, assim, é craque. E agora esse ano a gente está planejando também bem para chegar forte nas eleições, né? Mostrar uma prestação de contas dos 4 anos aí que a gente está no mandato. Eu acho que essa é a minha melhor proposta de campanha, mostrar meu trabalho. Aí se a população entender que realmente, o Cruzan fez um barulho, foi importante nos 4 anos, vou votar nele novamente, aí a gente, né, a urna, né, vai nos dizer se a gente estava certo ou estava errado. Eu acho que o melhor termômetro, né, melhor... como é que eu posso dizer? A melhor avaliação do mandato vai ser a urna. Sem dúvida. Dia 3 de outubro desse ano. Sem dúvida. 3 de outubro, é isso? Não, 6 de outubro, desculpa. 6 de outubro. E agora você conversando, veio uma pergunta final. Eu entrevistei há pouco tempo o Fernando, advogado, jornalista, radialista. Então, um pré-candidato do Novo aqui em Biguaçu. Entrevistei faz algumas semanas. E agora, essa semana, eu fiquei surpreso que ele mandou um comunicado, uma carta nas suas redes sociais que não vai ser mais candidato, né? Aí também ele mandou agora recentemente, até hoje por coincidência, eu vi nas redes sociais dele que ele também não vai ter mais o programa. Já há 4 anos que ele tem um programa de rádio aqui na Rádio Biguaçu e ele não vai mais ter o programa. Eu não sei o que aconteceu, eu tenho que telefonar para ele. Hoje foi uma correria, eu não mandei um WhatsApp para ele perguntando o que aconteceu. Eu acho candidato até há pouco tempo, pré-candidato a prefeito, né, um homem que trabalha aqui na cidade e de repente ele parece que abandonou tudo. Então é uma pena, porque eu acho que um candidato do Novo aqui em Biguaçu seria muito bom para mais uma corrente de opinião, mais um lado, né? Então fiquei triste ali porque eu gosto muito do Fernando, acho uma pessoa preparada para ser candidato, mas eu conversei contigo e você não sabe nada do que aconteceu. O que deu no Fernando? Vamos conversar, tomar um cafezinho com ele, vai junto, quem sabe? Pra saber. Vai tomar um café e saber pessoalmente, né? Mas ele é um cara assim extraordinário, um cara preparado, capacitado. O currículo dele eu tive aqui em Biguaçu faz umas 2 semanas, 3, quando a gente foi no restaurante ele fazer o lançamento. Sim, foi o lançamento, E aí eu peguei, assim, ele me deu a fala. E antes eu escrevi todo o currículo dele no papel, porque é grande. É grande. Ele é mais de 20 anos servidor. Se eu falar aqui é muita coisa, mas ele já se envolveu, sabe melhor do que eu dessa aqui, muita dúvida, coisa. E eu peguei e comecei a ler, cara, na frente de todo mundo, o currículo dele. Foi assim, todo mundo terminou batendo palma e ele mereceu, porque realmente o cara é preparado, tem um currículo muito legal. Agora, é política, né? A gente sabe que nunca é uma matemática exata, né? Não é o mais preparado que ganha, às vezes. Enfim. E eu acho que o Fernando talvez deve estar com alguma situação pessoal, né? Vamos acompanhar, mas é um cara extraordinário, merece todo o sucesso e ele disse que vai se manter filiado no Novo. Então, quem sabe pode ser um candidato a deputado estadual 2026. Já estou lançando aqui, ele nem sabe. Sem dúvida. Seria um bom quadro. Ou até no futuro aqui para Biguaçu, uma opção. Enfim, ele realmente é um cara, um ser humano ímpar também. E outra coisa, uma curiosidade que eu tenho. A pessoa quiser ser candidata a vereador pelo Novo, como é que é? É uma análise criteriosa? Quem é que faz essa análise para a pessoa ser candidata? Não é qualquer um que pode ser candidato. O que acontece lá no Novo para poder ser candidato? Em 2020 a gente tinha um critério muito pesado e acabou reprovando boas pessoas e o Novo se arrependeu disso. Tanto que agora flexibilizou um pouco mais o processo seletivo, Décio. E agora a gente tem algumas respostas, algumas perguntas, uma prova com um questionário, mas para tu saber, tu entende o que é o Novo? Sabe, uma coisa para alinhar, por exemplo, o Novo tem muito medo, por exemplo, e eu entendo, de botar um candidato a vereador que faça o que fez aquele banheiro químico, aquele banheiro dentro da casa da pessoa. Então ele vai perguntar assim, se a pessoa sabe o básico e às vezes até qual que é a função do vereador. Vai construir creche, por exemplo. Vai construir escola? Não constrói. Né? Sabe muito bem disso, se fosse vereador. Então, assim, esse filtro o Novo gosta de fazer, mas para tirar também aquela pessoa que realmente está com maldade
ou que não sabe o mínimo para ser um vereador, que aí vai... Que é importantíssimo, a pessoa... O cargo de vereador é tão importante quanto ser um médico, um dentista Exato, e às vezes entra umas fazer né? Fazer as leis da cidade, as regras, né? Faz o orçamento da cidade, imagina, recolhe milhões de impostos, milhões. E o vereador que aprova o orçamento, né? Então é importantíssimo. Então esse é o filtro que o Novo faz hoje, mais tranquilo, né? E um videozinho para o pessoal acompanhar, ver que tem... Até para a pessoa tirar um pouco o peso das costas, gravar, pedir, ver se a pessoa tem habilidade de ir para a rua, né? Mas é algo bem simples assim, e hoje está bem mais tranquilo, tanto que a taxa de aprovação hoje é realmente só quando a gente vê que não sou eu, né? Tem uma comissão própria para esse diretório, são do diretório municipal, diretório estadual que fazem, mas é bem tranquilo. O que Tomelin, né, que foi candidato a governador, como é o nome dele? Tramontim, meu amigo, tava foi candidato a governador, ele deve ser candidato a prefeito em Blumenau. Isso, vai ganhar. Vai ganhar? Eu fui coordenador de campanha. Por que vai ganhar? Eu fui o coordenador de campanha. Eu me afastei 2 meses de mandato ali. Não sabia. Fui morar em Blumenau. Olha só. Daí assumi minhas punch. E a gente virou grandes amigos, tanto que eu fiquei na casa dele. Eu não peguei hotel, não peguei nada. Então, eu tô na suplente lá na Câmara de Vereadores, tá tudo suplente. Meu lugar, 2 meses. Que eu fiquei legal. Que o Novo me deu essa missão de ser coordenador de campanha do Tramontim. Olha, não sabia disso, Cris. Não, para mim foi uma experiência incrível, porque com 23 anos, imagina, rodar o estado. Rodar uma campanha que não era fácil, assim, de governador. Imagina a montagem da dele, tudo, foi pesado. Mas foi 2 meses de grande aprendizado. E aí, Décio, eu percebi lá, como eu estava em Blumenau, morei 2 meses lá, ele tem um respeito muito grande pela cidade. A cidade também tem um respeito muito grande por ele. Ele foi promotor, foi o primeiro presidente do GAECO, fez trabalho sério no Ministério Público, e a cidade lembra dele com bons olhos. É um cara sério, honesto, e hoje, depois da campanha de governador, ele já tem grandes apoios, como do ex-deputado, o atual deputado, ex-prefeito Napoleão, um cara que é muito bem quisto. Ele tem o apoio do Napoleão? Sim, então assim, tem o apoio do Napoleão, que é talvez o principal apoio que ele tem. Ele tá muito bem lá. O Napoleão foi candidato a vice na chapa... Mauro Mariani. Exato, ele queria ir pro Senado, mas foi a vice. Então ele tem tudo para se eleger lá, tá indo bem lá. Tem tudo para ir. Vão torcer, quero acompanhar ele, que ele vai ser hoje prefeito lá. E aí o Partido Novo vai ter, se Deus quiser, no nosso plano, a maior cidade de Joinville, né, que já é atual, e também teremos a terceira maior cidade, que é Blumenau, né? A primeira e a terceira. Então assim, já é duas nomes que colocam o Novo. E o Adriano se elegendo lá torna ele um candidatíssimo a governador, né? Tem muita gente falando isso. Maior cidade do estado. Aí se natural, né? Falasse 93% de aprovação. Não, ele está muito bem lá. Então, eu nunca ouvi falar de corrupção, de coisa do Adriano. Então, quer dizer, isso é importante. Né? Então, na política que a gente vive hoje, que é tanta coisa que acontece, né? Eu me lembro do saudoso meu irmão, assim, que ele sempre falava, né? Escrevia, ele não só falava, ele escrevia, político com mandato, né? Que enriquece sem uma explicação plausível, é recebedor de propina, é propineiro, é corrupto. Perfeito. Ele escrevia isso. Perfeito. Vai contrariar como? Desce uma coisa assim que me preocupa muito. Pago tudo no cartão de crédito, tudo a Receita Federal tá no Pix aqui, tu não vai me ver de outra forma. A Receita Federal tem todo o meu controle patrimonial. Eu comecei minha vida do zero, construindo todo meu patrimônio do zero, né? Porque minha mãe é manicure e tal. Então tem tudo aqui o patrimônio. Um dia, vamos dizer no futuro, a Receita Federal pode pegar e fazer um raio-x. E agora? Cruzando, mas como, né? Da onde que vem isso? Beleza, tu ganhou esse recurso. Encaixou. E se for muito mais? Não encaixou, da onde que vem isso? Aí o Osias fez uma matéria, não vou dizer o nome aqui, citar o político aqui de Biguaçu, mas fez a matéria mostrando por A mais B o enriquecimento de um político aqui. E aí, no final ele questionou: você ganhou na loteria? Você ganhou uma herança? De onde vem esse dinheiro? Aí a Câmara de Vereadores tentou fazer um questionamento, aprovar lá para trazer o cidadão para falar lá na Câmara, para se explicar. Aí a maioria da base não deixou. Quer dizer, então assim, aquele enriquecimento, mas porque a gente trabalha, é difícil, eu quero fazer um banheiro lá na minha casa, quero construir. Eu vou chamar o vereador para construir, então, porque eu não está de uma dificuldade que eu fiz, vou gastar mais de 7 mil reais para fazer esse banheiro. Quer dizer,
Né? Então a gente sabe da dificuldade de ganhar dinheiro, de fazer as coisas. Aí os caras enriquecem. É lanche, é moto, é isso, é aquilo, é viagem. É um enriquecimento sem explicação. Exato. Aí eu lembro da frase do meu irmão, eu lembro da frase dele, né? O político que não justifica, não tem uma justificativa plausível do seu enriquecimento, é recebedor de propina. Ele falava isso aí. Tá certo. Fiz, é um prazer tê-lo aqui, um prazer imenso, do Partido Novo, que eu admiro bastante. Obrigado. E estamos aqui à disposição também, sempre que você fizer um projeto de lei lá, qualquer coisa, continua a mandar pra gente publicar nos nossos releases, tá? Nos jornais em Foco. E o programa Em Foco Podcast está à sua disposição. Perfeito. Quero agradecer os internautas que sempre estão nos prestigiando. Clique lá, mande sugestões para a gente trazer entrevistados aqui no programa. E agradecer em especial aos patrocinadores do Em Foco Podcast. A Construtora Moinho, Restaurante Empório, a Litoral Parafusos e Ibases. Até semana que vem.